Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estou aqui para mais uma catequese e neste dia, esse dia tão importante para nós católicos do Brasil, 26 de abril, dia em que foi celebrada a primeira missa em nossa terra. Então, pela importância desta data, eu pensei em gravar esta catequese. Então, sejam bem-vindos, todos vocês que estão chegando aí e os que vão aparecer também daqui para o final da catequese. Neste tema de hoje, nós iremos abordar muitas coisas que provavelmente você nunca ouviu falar. Por isso que eu coloquei como tema da catequese uma história que não é contada. Meus irmãos, hoje fazem exatamente 518 anos que o nome de Jesus foi proclamado, foi anunciado em terras brasileiras. Então hoje aqui na nossa paróquia foi uma festa. Eu falei muito sobre isso na adoração, na missa, na homilia, falei muito sobre a importância desta primeira missa, a importância da fé católica para nós. Então hoje foi uma festa aqui na paróquia da Soledade. E por isso eu quis também partilhar com os meus amigos virtuais. Vejam bem, no Evangelho, antes de Jesus subir para o céu, antes da sua ascensão, ele deu uma ordem aos discípulos. Ele não fez um pedido, ele deu uma ordem. Ele disse assim: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então Jesus ordena, diz aos apóstolos, aos discípulos: saiam para anunciar, não fiquem aqui em Jerusalém somente. Vão anunciar o evangelho a todos os povos. Então, esta ordem de Jesus, a igreja cumpre. Até os nossos dias, a missão existe. Por exemplo, o Papa Francisco, ele fala muito numa igreja em saída. E o povo, por falta de conhecimento, acha que é uma coisa nova. Olha, agora que a igreja pensou numa saída. Não. A igreja em saída é desde os tempos de Jesus. Quando Jesus disse, ide pelo mundo inteiro, aquilo é uma igreja em saída. O Papa, ele veio recordar a importância da missão. Mas a igreja sempre foi uma igreja em saída. Não é sair para fazer procissão, não. É sair para anunciar a palavra de Deus, para falar de Deus àqueles que ainda não conhecem. Né? Então, isso é uma igreja em saída. E no ano de 1500, os portugueses vieram até esta terra. Então existem duas versões que eu vou explicar para vocês. A primeira versão é aquela versão das aulas de história que nós escutamos por aí. Por exemplo, eu mesmo aprendi assim. Quando eu estava no colégio, eu aprendi muita coisa que não era verdade. Eu acredito que os professores, muitos deles, não falam por culpa própria, mas por uma ignorância. Aprenderam isso, estão passando a mesma informação. Mas assim, São Tomás de Aquino, ele diz, tenha medo de um homem que tem um livro só. O que é que ele quis dizer com isso? Tenha medo de um homem que não tem conhecimento, que não busca conhecer mais. Então, eu não fiquei com aquela informação da escola. Por quê? Porque na escola, o que é que eles ensinam? Muitos deles, que a Igreja Católica é o grande mal da humanidade. Que os índios estavam aqui no Brasil, que não era chamado Brasil ainda, só tinha Madeira chamada pau-brasil. Os índios estavam aqui numa boa, tranquilos e calmos, e a igreja, a perversa igreja, veio para cá para escravizar os índios, para dizimar os índios, para roubar a riqueza dos índios. Então, isso foi o que eu escutei.
em sala de aula. Mas será que corresponde à verdade? Né? Será que esta história é de fato verídica? Então, muitos professores falam aquilo que escutaram. Outros falam por perversidade. Conhecem a verdade, mas falam a mentira. Porque se eles falarem a verdade, vai ser um ponto a mais para a igreja. E eles, quando não são católicos, não querem dar esse ponto. Mas vamos para a história real, né? A história documentada. Vamos voltar um pouco atrás. Existia, naquela época, ali por volta dos anos 1500, um acordo da igreja com os reis, o rei de Portugal, o rei da França, né? Então, a igreja dizia, olha, o chamado padroado régio, todas as terras que forem desbravadas por esses reis, conquistadas por esses reis, eles teriam a missão de pregar, de anunciar a fé católica. Era um acordo. Então, Portugal, o reino de Portugal, veio parar aqui no Brasil, aqui em nossa terra. E junto com os colonizadores vieram os missionários, os jesuítas, os franciscanos. Nas caravelas vinham os padres, porque quando encontrassem uma terra e ali existisse pessoas habitando, a fé cristã católica deveria ser anunciada àquelas pessoas, como Jesus ordenou. Então, meus irmãos, quando os missionários chegaram aqui, o que foi que eles encontraram? Não era tudo maravilhoso como os filmes mostram, não. Existiam aqui no Brasil algumas tribos que praticavam o canibalismo. O que é isso? Índios que comiam carne de gente, carne humana. A prova concreta é que o primeiro bispo da Bahia, Dom Sardinha, ele foi canibalizado. Ele foi devorado pelos índios. Saiu para o mato para fazer uma missão, chegou lá, os índios comeram ele vivo. Então, o primeiro bispo, ele foi martirizado, né? Então, existia aqui no Brasil a prática do canibalismo. E a igreja disse não. Os missionários, enviados por Cristo, enviados pela igreja, disseram não. Isso não pode ser feito. Outra coisa, existiam aqui sacrifícios aos deuses pagãos, né? As divindades que eles acreditavam, inclusive sacrificavam pessoas, sacrificavam animais. E a igreja disse não. O único sacrifício que nós precisamos oferecer é Cristo imolado no altar, é o pão e o vinho oferecido e consagrado. Então não precisa mais sacrificar nenhum bicho, não precisa mais sacrificar, aliás, nunca precisou sacrificar pessoas humanas, né? Nunca foi necessário. Quando acontece isso é uma barbaridade. Então, a igreja disse não. Outra coisa que existia, o chamado infanticídio. Algumas tribos, quando o índio nascia com defeito, aleijado, né, doente, eles enterravam o índiozinho vivo, a criança viva. Cavavam um buraco e jogavam a criança lá. Ou então desprezavam, deixavam lá abandonado até morrer. E a igreja disse não, porque toda a vida é sagrada. A vida humana, ela é sagrada desde a sua concepção até a morte. Por isso a igreja é contra a eutanásia, por isso a igreja é contra o aborto, por isso a igreja é contra o sacrifício humano. A igreja é contra tudo isso porque sabe da importância que tem a pessoa humana. Mesmo sendo um doente, mesmo sendo uma pessoa em coma, não pode ser descartada. O feto não pode ser descartado, é uma vida, né? Mesmo que venha com síndrome de Down, mesmo que venha com anencefalia, aquela vida tem uma razão de ser, tem uma importância. Porque se for assim, os idosos que estão no abrigo vão ser todos sacrificados também. Eles não fazem mais nada. Não tem mais nenhuma produção, né? Não dão nenhum lucro para a humanidade. Então vamos fazer o que com eles? Vamos descartar? Não. A igreja, ela vem com essa mensagem evangélica. E ela conseguiu barrar todas essas barbáries que existiam aqui. Então,
a versão contada em alguns lugares não corresponde à verdade. Agora, meus irmãos, é claro que no período da colonização aconteceram também coisas ruins, né? Muitos vieram mesmo só em busca das riquezas. Isso é verídico, nós não podemos negar. Muitos vieram querendo escravizar os índios. E a igreja disse não. A igreja disse não. Nós temos documentos sobre isso. O próprio São José de Anchieta, né, foi canonizado há poucos anos. Ele era um evangelizador dos índios. Ele criou uma Bíblia no Tupi-Guarani, na língua dos índios. Nós temos no Mosteiro de São Bento, aqui na Bahia, lá em Salvador, uma imagem de São Sebastião esculpida na madeira com feições indígenas. Essa imagem fica na capela privada do abade. Eu já tive a graça de entrar nessa capela para rezar e vi a imagem de São Sebastião com feições indígenas, para mostrar aos índios que eles também são filhos de Deus, que eles também podem conhecer a Deus, adorar a Deus e chegar à salvação. Então, a igreja teve uma missão importantíssima. Se os colonizadores viessem sozinhos, a história não seria muito boa. Mas, graças a Deus, a igreja veio junto, trazendo a fé, trazendo a moral cristã, trazendo a verdade. Então, graças a Deus, a igreja veio. E outra coisa também, isso aqui não diz muito respeito à fé, mas é bom explicar. Por exemplo, uma vez disseram na aula, né? Eu lembro muito bem. Porque os portugueses trocavam a madeira para o Brasil por um espelho. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Você já imaginou viver sem o espelho? Você passar a vida inteira sem saber como é o seu rosto. Imagine aí. Nós já nascemos na época do espelho. Mas se não existisse espelho, como é que nós iríamos nos ver? Não existiria fotografia, nada. Os índios não sabiam como eles eram. A não ser se olhando na água, né? E aí, os portugueses chegaram com aquele espelho. Quando eles se viram que era um tesouro. Madeira tinha vontade. Então troca. Hoje pode ser um escândalo. Mas naquela época era nada mais que justo para eles. Hoje, por exemplo, nos nossos dias, existem países que trocam leite por petróleo. Por quê? Porque lá não tem muito leite, mas tem muito petróleo. Então outros países trocam, que tem muito leite, não tem petróleo, trocam 1 litro por 1 litro. Mas isso é um absurdo, 1 litro de leite por 1 litro de petróleo. É a necessidade de cada um. Petróleo tem demais, então leva. Leite não tem, então me dê. Então, minha gente, parar um pouco para raciocinar, né? Claro que eles vieram e trouxeram um pecado, né? Eles trouxeram um pecado que estavam dentro deles. Então chegou também a porcaria, chegou também o roubo, chegou a corrupção, chegou a safadeza, chegou tudo. Os colonizadores, doenças, também vieram tudo isso. Mas veio uma grande riqueza que é a fé católica. Então isso nós podemos agradecer a Deus. E falando sobre a missa, vejam que coisa bonita, né? No dia 26 de abril, eles colocaram uma cruz gigante, e o Frei Henrique de Coimbra, que veio também naquelas embarcações, ele celebrou a primeira missa. Pela primeira vez, há 518 anos, o corpo de Cristo tocou essa terra. Cristo veio a esta terra não somente pela palavra dos missionários, mas veio fisicamente, né? Porque quando Jesus está na hóstia, ele está em corpo, sangue, alma e divindade. É o Cristo total, né? A nossa fé nos diz isso. Então, o Cristo tocou esta terra pela primeira vez. Meus irmãos, a carta de Pero Vaz de Caminha, eu te aconselho a ler essa carta. Pero Vaz de Caminha escreve uma coisa interessante. No momento da missa, alguns índios estavam assistindo, né? Olhando aquilo tudo, uma coisa muito nova. E nós sabemos que naquela época a missa era celebrada
com o padre voltado para o altar. Nunca fale de costa para o povo. O padre celebrava de costa para o povo, isso não existe. O padre celebrava voltado para Deus, para o altar. Versus Deum. Então o padre lá, revestido com os paramentos sagrados, com certeza ao redor os cerimoniários, os outros frades, aquelas bandeiras, aqueles estandartes. Devia ter sido uma cena muito bonita. E os índios ficavam olhando. Só que alguns índios chegaram atrasados. Então, desde o início, já na primeira missa já tinha os atrasados, né? Que chegavam. Então, hoje ainda continua aquelas pessoas que chegam na missa e o padre diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E quando a pessoa volta para casa e a família pergunta: estava onde? Estava na missa. Dá vontade de dar um cascudo, né? Chega no final da missa e diz sobre a missa. Então, os atrasados sempre existiram. E os índios que chegaram atrasados, eles perguntavam para aqueles outros: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? E os índios que estavam lá, eles faziam um gesto. Apontavam para o altar e apontavam para o céu. Apontavam para o altar e apontavam para o céu. O que é que eles queriam dizer com isso? Eles estavam dizendo aos colegas atrasados que o que estava acontecendo naquele momento não era algo humano. Era uma coisa divina. Claro que eles não tinham conhecimento, né, do Deus de Israel, do Deus único, da Santíssima Trindade. Não. Eles sabiam que existiam os deuses, né, as divindades, que com certeza ficam acima. Se são deuses, estão acima de nós, não estão abaixo. Então, é coisa de lá. É coisa do alto. Eles viram a missa sendo celebrada com toda aquela beleza, aqueles paramentos, aquela pompa. Então, é coisa do alto, é coisa sagrada, é um ritual sagrado. Meus irmãos, eis a missa. A missa, ela só existe para que as pessoas entrem em conexão com Deus. A missa não é para o povo. A missa não é para o padre. A missa é para Deus. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Receba o Senhor. Então a missa é para Deus. É um culto de louvor a Deus. Olha o gesto dos índios. Apontava para o altar e apontava para cima. Será que hoje a missa, as pessoas que vão à missa têm essa consciência? Eu vou à missa porque é padre fulano. Eu vou à missa daquela paróquia porque é assim. Eu vou à missa da paróquia X porque é assada. Por que isso? Porque cada padre, infelizmente, faz a sua missa. Porque na missa eu curo. Porque na minha missa eu danço. Porque na minha missa eu pulo. Porque na minha missa eu jogo cabriola. E Cristo, quando é que vai aparecer? Não seria bonito que todos os sacerdotes fizessem a missa do missal? Com piedade, com devoção, com amor. E todos os fiéis se lembrassem apenas do Cristo? Olhassem para o altar e se lembrassem de Deus? Dom Henrique Soares, ele conta, uma vez ele contou para a gente num retiro, que uma senhora bem idosa chegou para um padre e disse assim: padre, eu gosto muito da sua missa, mas o momento que eu mais gosto é quando o senhor consagra o pão e o vinho e se ajoelha, porque o senhor desaparece atrás do altar. Olha que coisa bonita. O padre desaparece atrás do altar. Fica somente o Cristo para ser adorado. Então, meus irmãos, a missa é isso. A missa é um culto de louvor a Deus. Não pode ser culto de louvor ao sacerdote.
Não pode ser um culto de louvor aos fiéis. Não pode nada disso. A missa é com o povo e não para o povo. É claro que o povo recebe daquela missa os frutos. Recebe daquela missa as graças, né? Os bens que Deus distribui a cada fiel que está ali e ao próprio celebrante, ao próprio sacerdote, aos que estão servindo o altar. Porém, o objetivo maior da missa é para o Senhor. É um culto de adoração a Ele. Então, meus irmãos, fica aqui essa catequese. Agradeça a Deus hoje, antes de você dormir. Agradeça a Deus porque a fé chegou até nós, a fé verdadeira. Se aqueles missionários não saíssem de Portugal para virem ao Brasil para falar de Jesus, hoje nós estaríamos adorando uma pedra, uma árvore, o sol, as estrelas, os animais. Seríamos ainda pagãos. Iríamos cultuar os deuses do nosso imaginário. Mas Jesus veio até nós pela missão daquele povo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. No final da missa, os padres costumam, pelo menos aqui na Bahia, costumamos rezar aquela ejaculatória: enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor. Enviai, Senhor, missionário para aqueles lugares que ainda não conhecem Jesus. Enviai, Senhor, missionários para aqueles lugares que ainda não ouviram falar do teu nome. Agora tenha cuidado, viu? Existem missões por aí que não é para falar de Jesus, não. Missionários que saem de um lugar para outro para falar de tudo, menos de Cristo. Menos para converter. Hoje, falar em conversão, misericórdia, é um tabu. Porque não, converter ninguém. Cada um no seu canto, cada um seguindo a sua crença, cada um adorando o seu deusinho. E no final todo mundo vai para o céu. Quem fala isso não acredita nem no céu, né? Quem fala assim nem no céu acredita. Porque se acreditasse, pregava a conversão. A conversão não é somente para nós, é principalmente para nós que estamos dentro da igreja, mas também para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Anunciar Jesus é anunciar a conversão. Agora, é claro, a conversão não pode ser imposta. Infelizmente, no passado, acontecia muito isso. A imposição da fé. E não dava muito resultado, não. Porque a fé, quando ela é imposta, vou dar um exemplo. Digamos que alguém que cultua uma divindade, sei lá, e aí algum cristão, não, você tem que acreditar em Jesus. Aí ele diz que vai acreditar, mas no fundo, continua cultuando as suas divindades do passado. É o chamado sincretismo, que é muito forte aqui no Brasil. Os negros vieram, né? Eu não gosto de chamar os escravos, né? Eles não eram escravos. São negros escravizados. Eles vieram e aqui eles foram obrigados a crer no nome de Jesus. Só que aquela conversão não era uma conversão verdadeira. Aquele anúncio não era um anúncio que tinha muito fruto. Tanto é que eles cultuavam os santos da igreja e embaixo dos seus altares as oferendas para os orixás. Colocavam São Cosme e São Damião no altar e embaixo a oferenda para os herês. Carregavam São Jorge no andor, mas em casa batia tambor para Oxóssi, para Ogum, para Oxalá. Por quê? Porque a conversão não era uma coisa verdadeira, era uma coisa imposta. Então a conversão ela deve ser proposta. Você quer aceitar o Evangelho? Se você não quer, continue o seu caminho, mas não deixe de anunciar. Porque quem não crê de Jesus será condenado, mas quem crê e for batizado será salvo. Então, nós cremos neste Evangelho, nós cremos nas palavras do Senhor. É preciso falar, é preciso anunciar o Cristo para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos,
Assim, antes da despedida, eu gostaria de lembrar, falei dos negros escravizados, Santa Baquita. Santa Baquita, ela foi uma escrava, mas ela diz uma coisa muito bonita. Somente uma santa pode dizer algo desse tipo. As palavras que saem da boca dos santos só poderiam sair da boca deles mesmo. Pecadores não iriam dizer aquilo. E ela disse assim: se eu encontrasse aqueles homens que me escravizaram, eu beijaria as suas mãos. Porque, por causa deles, eu me encontrei com o meu Senhor Jesus. Olha que coisa. Na cabeça de quem não tem fé, isso não vai entrar nunca. Parece uma loucura. Imagine. Ela foi escravizada. Mas, quando ela estava lá na casa do seu Senhor, ela ouviu falar de Cristo. Ela ouviu falar da igreja. Se encantou por Jesus, se apaixonou por Jesus e decidiu seguir Jesus. Então ela disse: se eu encontrasse aqueles homens que me fizeram o mal, intencionalmente me fizeram o mal, eu beijaria as mãos. Porque eles fizeram aquilo, mas desse mal Deus tirou um bem. Deste mal que eles me fizeram, eu pude conhecer o meu Senhor, o meu Salvador. Somente uma santa pode abrir a boca para falar isso. Mas Santa Baquita, rogai por nós. Então, meus irmãos, Deus te abençoe e não se esqueça de rezar agradecendo a Deus, porque a fé chegou até nós, certo? Que todos os santos brasileiros intercedam por nós neste dia. A irmã Dulce, Frei Galvão, São José de Anchieta, né, que veio anunciar também a palavra de Deus a nós, é considerado nosso. Tantos outros santos, tantos beatos e beatas, né? A Beata Lindalva, os mártires de Cunhaú e Uruaçu, a Beata Albertina, a Maria Milza, né, que, se Deus quiser, um dia também será beatificada, Beata Lindalva, tantos outros homens e mulheres que conheceram Jesus nessa terra e que hoje estão no céu. Que eles intercedam por nós nesse dia que nós celebramos, que nós recordamos a primeira missa. Deus te abençoe e até a próxima catequese, se Deus quiser.